No século XV, a Itália realizou a maior revolução da história da arte de todos os tempos, mais precisamente em Florença, o Renascimento. E poucos personagens foram tão importantes nessa revolução quanto Donato di Niccolò di Beto Bardi, o Donatello, que esculpiu Davi, primeira escultura em bronze em tamanho natural de um personagem nu desde a antiguidade, Brunelleschi e Masaccio, apelido de Tommaso di Ser Giovanni di Simone. Se quando você ouve falar em Renascimento só pensa em Da Vinci, Raffaello Sanzio e Michelangelo Buonarroti, saiba que o mais velho deles, Leonardo da Vinci, nasceu 6 anos após a morte de Brunelleschi e 24 anos após a morte de Masaccio. Donatello morreu quando Da Vinci tinha 14 anos. Michelangelo e Raffaello ainda não haviam nascido. Ainda que Filippo Brunelleschi fosse mais conhecido como arquiteto, Donatello como escultor e Masaccio como pintor, o modelo do homem renascentista é l'uomo universale, o homem universal, o polímata, aquele que possui habilidades nos mais variados campos do conhecimento: anatomia, botânica, mecânica, línguas antigas, poética, história, desenho, pintura, música, filosofia, arquitetura. Esse era o caso, sobretudo, de Brunelleschi. O que lhe deu notoriedade foi ter encontrado uma solução arquitetônica para construir a cúpula da Catedral de Florença, a igreja Santa Maria del Fiore. Depois de 40 anos de construção do Duomo, finalmente ela ganharia sua cúpula. Brunelleschi optou por uma cúpula octogonal, acompanhando as paredes externas e em forma de ogiva, para que fosse o mais alta possível. Ninguém sabe ao certo como ele fez para assentar os tijolos com tanta precisão, mas sabemos como ele fez para usar os próprios tijolos para reforçar a estrutura da cúpula. Ele usou uma técnica chamada de espinha de peixe, em que alguns tijolos são colocados perpendicularmente aos demais tijolos, formando cintas de contenção dentro da própria estrutura da cúpula, sem aumentar o seu peso. Além disso, para resolver problemas estéticos, ele resolveu criar uma cúpula interna, independente da cúpula externa, que se sustentava nas nervuras dessa cúpula externa. A cúpula interna seria decorada no século seguinte com as cenas do Juízo Final, por Giorgio Vasari e Federico Zuccari. Quando a cúpula foi concluída, em 1434, Brunelleschi havia realizado um dos maiores feitos da arquitetura europeia de todos os tempos. Ainda hoje, ela é a maior cúpula em alvenaria do mundo, com 114 metros de altura e 45 metros de diâmetro. Brunelleschi havia se tornado famoso em toda a Itália e recebeu muitas encomendas de projetos arquitetônicos. Nesses trabalhos, Brunelleschi começa a utilizar como modelo a antiga arquitetura romana, como na Capella Pazzi, em Florença. Além disso, Brunelleschi havia estudado profundamente a teoria da perspectiva utilizada pelos gregos e romanos e desenvolveu uma técnica matematicamente estruturada baseada em um único ponto de fuga central, que permitia registrar uma imagem tridimensional sobre uma superfície bidimensional de maneira altamente fiel àquilo que os olhos viam. Estavam lançados os 2 fundamentos do Renascimento: a técnica da perspectiva com ponto de fuga e o modelo pictórico da antiguidade greco-romana. Com apenas 25 ou 26 anos de idade, Masaccio realiza uma de suas primeiras obras a empregar as ideias de Brunelleschi na pintura: o afresco A Santíssima Trindade, na igreja Santa Maria Novella. O afresco é uma técnica na qual a pintura é aplicada sobre o reboco ainda úmido, fresco,
de modo que a tinta fica impregnada na camada exterior da parede quando ela seca. A Santíssima Trindade foi concebida de tal modo que a perspectiva tem como ponto de fuga a junção entre o altar e a janela do afresco, como se um homem estivesse olhando para cima em direção a Jesus crucificado. O uso matematicamente perfeito da perspectiva, das cores e das sombras criou uma sensação de realidade tão impressionante que Giorgio Vasari disse que o afresco de Masaccio parecia um furo na parede, através do qual se via o interior de uma outra igreja renascentista, ao estilo de Brunelleschi, na qual ocorreria a cena da Santíssima Trindade. É impressionante no afresco a força delineadora do desenho sobre a obra, de tal forma que é o desenho que governa a pintura, e não o contrário, algo que antes só ocorreu na Itália com Giotto di Bondone. Mas essa não era a primeira experiência de Masaccio com a perspectiva, nem com a técnica do chiaro-escuro, que também caracteriza sua obra. O chiaro-escuro é uma utilização de sombra e de iluminação com fortes contrastes, conseguidos em uma obra com a própria tinta ou lápis, de modo a aumentar a naturalidade da representação. Em 1422, o mercador Felice Brancati começou a construir uma capela para uso privado na igreja Santa Maria del Carmine. E em 1423, ele contrata Masolino da Panicale para realizar os afrescos da capela, dedicada a São Pedro. Nessa época, Masaccio trabalhava com Masolino. Só que Masolino é chamado pelo rei da Hungria e Masaccio acaba assumindo a obra, que será terminada por Filippino Lippi, já que Masaccio deixará a obra inconclusa com a sua morte prematura. Os afrescos retratam basicamente a vida de São Pedro, mas dois deles, pintados um na extremidade superior da parede direita e outro na extremidade superior da parede esquerda, retratam Adão e Eva. O primeiro, pintado por Masolino, retrata a tentação de Adão e Eva. O segundo, pintado por Masaccio, retrata a expulsão do Jardim do Éden. Essas cenas são importantes porque explicam como se introduziu o pecado no mundo. Pecado que Pedro irá combater na condição de primeiro Papa da Igreja Católica. Se compararmos os afrescos de Masaccio e Masolino, iremos compreender facilmente o que torna Masaccio um pintor tão revolucionário. No afresco de Masolino, ainda muito influenciado pela estética medieval, Adão e Eva são personagens sem expressão, quase apáticos, que estão simplesmente cumprindo um destino inexorável. Além disso, o fundo, quase uniforme, faz com que eles pareçam estar flutuando no ar, e nenhuma sombra é projetada de seus corpos. Já no afresco de Masaccio, a luz se projeta de maneira consistente, de frente para as costas e de cima para baixo de Adão e Eva, produzindo uma sombra que fica para trás. Adão e Eva estão plantados no chão. Adão esconde o seu rosto, coberto pela vergonha de seu ato, assim como Eva cobre sua púbis e seus seios com uma expressão de arrependimento pelo seu ato. Ambos estão nus, mas a nudez não é mais uma nudez pueril, quase inocente, como a de Masolino, mas a nudez de pecadores cujas transgressões foram reveladas. Atrás deles, as portas do Jardim do Éden, guardadas por um anjo, não poderão mais ser ultrapassadas, a não ser que alguém pague pelo preço dessa conquista. O afresco de Masaccio se localiza ao lado do afresco do pagamento do tributo, em que Jesus diz que o tributo deve ser pago e pede a Pedro que pesque um peixe, no interior do qual encontraria 2 moedas para quitar o tributo de ambos. Jesus é quem paga o preço para podermos voltar ao paraíso. A pose de Eva reproduz a pose da chamada Vênus pudica, uma forma habitual de se representar a deusa na antiguidade.
Isso é importante porque revela a influência do modelo romano sobre Massácio. Ao se ver o afresco, pode-se pensar que ele foi restaurado com uma tonalidade errada de azul para se pintar o céu em torno de Adão. Na verdade, foi Massácio que fez isso. Prestando atenção, você notará que o mesmo ocorre com o ocre do rochedo atrás de Adão. É que existe uma porta espiritual invisível aos olhos que se abre para que Adão e Eva passem. E uma vez que eles passarem, essa porta se fechará e não poderá mais ser aberta. A distância entre nós e Deus não é simplesmente física, é também espiritual. O uso de um tom mais escuro, de azul, proporcionou a Massácio recursos mais expressivos para representar o arrependimento de Adão. Com Massácio, o gótico e a Idade Média estão definitivamente sendo deixados para trás, o que faz com que muitos o chamem de o primeiro pintor renascentista. E o mais impressionante é que, de certa forma, o afresco é carregado de uma aura expressionista, como se nota no choro doloroso de Adão e Eva, que irá antecipar séculos de arte. Muitos notam que há alguma diferença entre o modo como Massácio representa a expulsão do Jardim do Éden e o modo como o livro de Gênesis a descreve. Duas são importantes. Em Gênesis, o casal não sai nu do jardim, mas vestido de roupas feitas por Deus com peles de animais. Além disso, em Gênesis, Deus coloca mais de um querubim guardando as portas do paraíso. Vamos ver o texto de Gênesis. A mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clarividência. Apanhou um fruto e dele comeu. Deu também ao seu homem que estava com ela, e ele comeu. Os olhos de ambos se abriram e souberam que estavam nus. Tendo costurado folhas de figueira, fizeram tangas para si. Entre mentes ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim ao sopro do dia. O homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe disse: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. Quem te revelou, disse ele, que estavas nu? Comeste da árvore da qual eu te havia prescrito não comer? O homem respondeu: A mulher que puseste a meu lado foi ela quem me deu o fruto da árvore e comi. O Senhor Deus disse à mulher: Que fizeste? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. O Senhor Deus disse à serpente: Por teres feito isso, serás maldita entre todas as feras e todos os animais do campo. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te atingirá a cabeça, e tu lhe atingirás o calcanhar. Ele disse à mulher: Farei com que na gravidez tenhas grandes sofrimentos. É com dor que hás de gerar filhos. Teu desejo te impelirá para o teu homem, e este te dominará. Ele disse a Adão: Por teres escutado a voz da tua mulher e comido da árvore da qual eu te havia formalmente prescrito não comer, o solo será maldito por tua causa. É com fadiga que te alimentarás todos os dias da tua vida dele. Ele fará germinar para ti espinho e cardo, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo, pois dele foste tirado. Sim, és pó, e ao pó voltarás. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, que quer dizer vivente, pois ela foi a mãe de todo vivente. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestiduras de pele, com as quais o vestiu. O Senhor Deus disse:
Eis que o homem tornou-se como um de nós, pelo conhecimento do que seja bom ou mal. Agora, que ele não estenda a mão para colher também a árvore da vida, dela comer e viver para sempre. O Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual havia sido tirado. Depois de ter sido expulso o homem, postou os querubins a oriente do jardim do Éden, com a chama da espada fulminante para guardar o caminho da árvore da vida. A música que estamos ouvindo é muito posterior à obra de Masaccio. Foi composta por Gregório Alegre, já no final do Renascimento. Um moteto que durante muito tempo podia ser executado exclusivamente pelos músicos papais durante a Semana Santa. Mas nenhuma música pode captar tão bem pela sua letra a expressão trágica do afresco de Masaccio como esta. Miserere mei, Deus, secundo magna misericordiam tua, et secundo multitudinem miserationum tuarum, deli iniquitatem mea. Tenha piedade de mim, Deus, segundo a tua misericórdia, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga os meus pecados.